E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Daniel Almeida, professor de Códigos e Linguagens, e hoje nós vamos abordar um pouco sobre literatura. Vamos abordar hoje um pouco sobre o tropicalismo, uma questão bem básica sobre o tropicalismo. O tropicalismo é uma vertente cultural que surgiu no Brasil nos anos 60 e o marco desse movimento tende-se a colocar como, em 1967, o Festival dos Festivais da Record, o Festival de Música Popular Brasileira da Record, iniciado em 1967. Antes da gente trabalhar com a questão estritamente musical, é necessário que a gente fale um pouco sobre linguagem cinematográfica. Percebe como a linguagem cinematográfica se constrói. O cinema, ele trabalha muito próximo daquilo que é a imagem que acomete o pensamento humano. Então, da mesma forma que um pensamento surge na nossa mente, o cinema domina a tela com aquilo que ele quer mostrar. É o que acontece, por exemplo, no filme Terra em Transe, e em todos os filmes, né, claro. Terra em Transe é um filme muito circunstancial do cinema brasileiro, porque ele é tido como, primeiro, um dos 100 melhores filmes de todos os tempos, e já produzidos na história do cinema. E ele é de um diretor brasileiro chamado Glauber Rocha, aquele da câmera na mão e uma ideia na cabeça. No Terra em Transe, então, se você for perceber, repara que nesse momento aí, a gente tem o foco na população que vai nessa hora, nesse momento do filme, confrontar o político, representado pelo ator José Leogói nesse terno branco que os senhores estão vendo aí, certo? Repara que o cinema ele não faz aviso. Eu, como receptor da mensagem, como leitor, eu tenho que deduzir que esses transeuntes são pessoas do povo, populares, enquanto que, em contrapartida, pelo movimento da cena, pela forma como a cena enquadra o personagem, eu tenho o outro representante no confronto que vai existir entre população e político. Como que esses personagens se apresentam? Pela simples imagem, certo? E no foco que a câmera dá em cada um deles. O que o tropicalismo tem de muito relevante na sua produção artística e, segundo constam, nem os poetas, nem os músicos que faziam esse movimento se davam conta plenamente disso. É o que acontece com a música do glorioso Gilberto Gil, Domingo no Parque. Ela tem um elemento muito marcante quando diz: o rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. Repara que nesse momento a poesia estabelece um corte cinematográfico. O rei da brincadeira, corte, e José. O rei da confusão, corte, e João. Eu tenho os dois atributos profissionais dos personagens e, respectivamente, corte e o nome desses personagens. Como se esses personagens invadissem a tela, como se fosse a própria apresentação do personagem dentro do cinema, na linguagem cinematográfica. No caso dos dois versos posteriores, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João, já é a parte em que se descreve a participação profissional de cada uma das personagens. Mantendo, então, uma confluência, uma mistura de linguagem cinematográfica e linguagem poética. Isso tudo, é claro, acompanhado por uma série de ritmos, instrumentos musicais, que são muito típicos da Tropicália. Como provavelmente a música não vai cair, certo? Deva cair a letra, certo? Vamos pensar na letra. Dentro da música, dentro da letra, dentro da poesia, Domingo no Parque, apresenta esse mesmo movimento cinematográfico do corte e apresentação da personagem. Se hoje, para todos nós, isso é uma coisa muito natural, muito comum, dada a mistura muito mais densa de várias influências artísticas ao longo aí da consolidação da tecnologia, do advento de novas técnicas de produção artística em todos os níveis, isso, para os anos 60, era uma grande inovação, certo? E o que demonstrava uma influência muito grande, uma mistura muito clara de artes, de tendências artísticas. Essa base de misturas de tendências artísticas
que já foi experimentada na primeira fase do modernismo, é o que acontece no tropicalismo. Esse é o grande resgate que o tropicalismo faz da primeira fase moderna. Um abraço e a gente se vê por aí. Você entendeu? Entendi.